Olha só, gente. Janaína Instituto. Janaína Instituto? Não, peraí. Não, esse É o Flávio Florido. é o Flávio Florido. Mas Só que o quem que computador é? é da minha mulher. Janaína Instituto. Então, é minha mulher, ela prestou o computador para a gente fazer essa reunião aqui agora. Ah, tá certo. Porque eu olhei assim e falei, mas Janaína Instituto? Mas não é Janaína Instituto. O que eu estou vendo aqui na minha frente é o Flávio Florido. Esse sou eu. Estamos Ô, aqui. Flávio, mas é muito legal falar com você e voltar um pouco no tempo. Claro. Eu lá em Brasília, embarcando no avião, vindo lá de algum lugar do norte, e no mesmo avião me aparece a figura do Flávio Florido, de agasalho de moletom, chinelo, e pegou o mesmo avião que eu, vindo de algum outro canto do Brasil aí. Não sei se você vai lembrar disso, mas nós Nossa, eu não. viemos no mesmo avião. E você, na época, todo pimpão, todo contente, todo não sei o quê, mostrando para mim uma grande novidade, que era o iPod, iPad, sei lá que negócio que era um aparelhinho que já caiu em desuso, mas que a gente veio o avião, na viagem inteira no avião, você mostrando as suas fotos, os seus trabalhos, que cabiam todos num pequeno aparelhinho, bem pequenininho assim, menor que um É, celular. Meu, aquilo era verdade. revolucionário, meu. Achei legal pra caramba. A gente ficou vendo. A tecnologia hoje nos permite avançar no tempo e ver que aquilo tudo cai em desuso e que todas as nossas imagens hoje estão disponíveis sobre várias plataformas. Isso mostra que Sim. a gente foi caminhando, evoluindo ao longo dessas transformações, ao passo de nós estarmos aqui, tantos anos depois, você aí no instituto da sua mulher e eu aqui no meu acervo falando dessas caminhadas. E eu me lembrei muito disso, não sei se você vai recordar disso, mas me veio a lembrança desse momento. E outra coisa também, que eu não tenho nenhuma procuração dos nossos amigos, não tenho procuração da categoria para falar em nome deles. Mas eu acredito que ninguém vai se importar de eu falar o que eu vou te falar. Porque todo mundo já se conhece, todo mundo é amigo, tá, 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 e ninguém vai Sim, ficar todo mundo. constrangido de eu falar um negócio para você em nome dos amigos. Embora ninguém me dê autorização para falar sobre isso. Mas eu vou falar. Eu vou falar. Tá bom. Pode Floriano, falar. você sabe que quando a gente está entre um trabalho e outro, sai de um jornal, vai para um outro lugar e coisa e tal, blá, 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 a gente às vezes fica naquela de ficar procurando freela, né? E não Sim, foi sim. só eu, mas com um monte de gente aí que nessas andanças pela vida, nessas épocas de vacas magras, sempre tem alguém para estender a mão e passar um freela, passar um trabalho e não deixar o colega sem trabalho. E você foi um desses caras que, quando era editor lá no UOL, sempre passou trabalho, sempre se preocupou, e eu sou muito agradecido por você, em alguns momentos lá naquela época, ter passado trabalho, ligado, ó, tem um frio lá fazendo um trabalho ali, e para muita gente aí que eu conheço, que conversa, não, fiz um frio lá para o Florido e tal. E você não sabe o quanto eu sou grato por você ter estendido a mão em alguns momentos, até arranjar outro emprego, e assim a bola vai caminhando e você vai se dando outras pessoas. Sim. Então, Ah, assim, que bom, quero fico te feliz. agradecer, porque não foi só eu, não. Um monte de gente aí que eu falo, o Florido me passou um trabalho, não sei o quê, né? E olha, obrigado. E estamos aqui conversando, estou muito feliz. Viu? Ou Fico seja, feliz também por isso. Sempre tentei ajudar da forma que eu pude, né? As pessoas, porque a gente sabe que passa por momentos difíceis às vezes e a coisa não funciona. Sempre tem alguém que tem que dar um empurrãozinho, que a coisa de repente funciona, né? Vai para frente.
Não, e assim, aproveitar para te agradecer. E hoje você tornou o meu dia mais florido. Ah, isso, isso não tem dúvida. Ô, Flori, que legal falar com você. Obrigado aí por nós estarmos aí Ah, conversando. obrigado pelo convite também. Já estava tempos aí querendo seguir seu rastro, aí para Florido, para Florido. Porque, meu, é muito legal, é porque assim, a gente leva uma vida tão corrida, tão distante umas coisas das outras e tal, a gente só fica sabendo de Sim, um sim. colega pelas redes sociais ou por alguém que comenta alguma coisa, enfim. Mas assim, Florido, nunca eu fiquei sabendo, e muita gente eu acho que não sabe, como é que a fotografia entrou nessa sua careca. Então, é uma história meio divertida, assim, porque eu nunca me interessei por imagem, né? Não tinha, não sabia de nada de fotografia, de nada. E aí eu fui morar na Inglaterra, quando eu tinha 19 anos, fui morar na Inglaterra. E na Inglaterra, meu cunhado morava lá e ele tinha uma câmera fotográfica. E ele falava para mim que ele era muito bom fotógrafo. Aí eu falei, eu vou comprar uma câmera para mostrar para ele que eu sou melhor que ele. E aí começou. Aí eu comecei a fazer fotos, que lá era muito barato a revelação, né? Tipo, Mas só um uma parênteses aí, libra. só um parênteses aí. Ah, como é que você foi parar na Inglaterra? O que te motivou a ir para lá? Então, minha irmã morava lá e como eu era adolescente e tal, ela achou que era uma boa oportunidade de aprender a língua, né? E também arrumar um emprego, experimentar uma coisa nova fora da minha mãe protegendo, né? Então, uma coisa assim. E aí meio que me forçaram aí, eu falei, eu vou, porque, né? Uma oportunidade única também. E na época eu tinha um carro, vendi o carro e fui. E foi muito bom, mudou minha vida completamente. Aliás, essa coisa de eu aconselho a todos que puderem um dia que morem ou fiquem por um tempo no outro país para entender o quanto o Brasil é bacana e que a gente pode transformar ele de uma forma boa, sabe? Pena que tem tanta coisa ruim que a gente já sabe, mas se o povo tivesse consciência do que realmente é o país, ele seria muito melhor. Sim. Daí você chega na Inglaterra e vai fazer o quê, Florido, antes de começar a pipocar, a fotografar? Não, então, a fotografia lá não aconteceu nada. Lá eu fui lavador de prato primeiro e depois fui auxiliar de cozinha num restaurante francês. Então eu fiquei, mas a fotografia era final de semana, né? Domingo, quando eu podia, eu saía, dava uma volta e fazia as fotos lá. Aí quando eu trouxe para cá as fotos, o povo, todo mundo gostou, achou, nossa, que bonito, que você sabe fazer. Eu falei, não tive, foi autodidata, né? Não fiz curso, nada. E aí não sei quem me sugeriu que eu fosse estudar na Pan-Americana de Artes. E eu fui. E aí eu passei lá 2 anos, eu acho, estudando. Fui reprovado, porque o meu ritmo era muito mais rápido e eu não tinha paciência e eu não entregava os trabalhos. Então, só que eu já tinha uma coisa mais prática, né, de realizar assim. E aí eu comecei a trabalhar como assistente de estúdio. Um assistente de estúdio, 4x5, babá, essas coisas todas, que a gente nem, sei lá, é muito difícil ver hoje em dia, né? E aí nesse tempo, o Diório, que trabalhava no Notícias Populares, falou que ele ia sair, que ele ia para o Estadão e ia aparecer uma vaga. Mas peraí. Aí, José Francisco Diório. José Francisco Diório, meu Mas como super é que você amigo. conheceu o Diório? Então, eu era casado com uma pessoa que era amiga dele. Ah, tá. E aí ela falou que ele encontrou em contato com ele, como eu já estava começando fotografia, de uma coisa nova. E aí eu fui, né, pedir, na cara de pau, fui lá no Notícias Populares, com um portfólio que era horrível, né, que todo mundo, acho que assim, no começo a gente tem umas coisas bem ruins, assim. E só que eu fui lá de cara de pau e o cara falou para mim, ó, hoje não vai dar, porque não sei o quê. O cara, na verdade, é o Everton Balardim, que também é meu amigo, agradeço muito. E não vai dar. Aí eu fui até a porta, voltei. Falei para ele, meu, eu quero experimentar. Você não precisa me pagar nada. Eu trago meus filmes, que eu tinha que levar os filmes, eles revelavam, mas eu tinha que levar os filmes. E eu quero experimentar. Nunca tive contato, acho muito bacana.
E aí a Kátia Lombardi, que você conhece também. Kátia Lombardi era minha tutora. Então eu não saía para a pauta sozinho, só saía para a pauta com a Kátia Lombardi. Florido, deixa eu fazer uma dramatização aí. Se eu estiver errado, se eu estiver exagerando, você me corrige. Claro, claro. Eu aprendi muito com o Everton Ballardin, e Sim, tanto o Everton Ballardin quanto o Rubens Mano, em alguns momentos lá foi um divisor de águas na minha vida, assim, um aprendizado. Aprendi bastante, então eu sou grato para total, eles, né? total. Total, E muito. assim, eu tô criando a cena, e daí você fala, pô, você está exagerando, não foi assim. Você consegue chegar na redação do Jornal Notícias Populares no quinto andar da Barão de Quinto Limeira andar. 425. Pegou o elevador, Exatamente. subiu lá, ladeado de pastilha, porque o prédio todo era empastilhado, e chega lá o Flávio Sim, Florido com o seu portfólio. Daí tá lá o Everton Ballardino, o editor lá, que está no meio lá de fechamento, e corre para cá, vai para lá, aquelas coisas todas, e desce foto, né? Aparece então a figura do senhor Flávio Florido. Pô, não, eu queria ser exatamente. fotógrafo e tal. Daí, pô, não vai dar, não sei o quê. Então, você, beleza, você pôs a sua violinha debaixo do braço, tá saindo, mas daí você dá o estalo e volta. Exatamente. Não, peraí, mas ele deu um estalo, pá. Por que eu estou falando isso? Porque o estalo é muito importante na vida de qualquer pessoa. Não, sem Quando dúvida. você Sem recebe dúvida. esse estalo, você tem que parar tudo e, em questão de segundos, você volta, É. pastilhas adentro, passa pelo biombinho lá da recepção, volta para ele e como é que é de novo esse diálogo? Então, eu falei para ele, ó, eu quero experimentar, porque eu acho que eu conheci alguém que já tinha trabalhado no mesmo estúdio, eu não lembro o nome agora, mas ele tinha trabalhado no estúdio que eu trabalhava. E lá tinha umas fotos dele, eu achava as fotos maravilhosas. Eu falava, meu, que legal isso. Eu quero aprender, né, fazer. Então eu falei para ele, ó, eu quero tentar, você não precisa me pagar. Eu acho que é coisa de jovem também, né, quando você está. Eu tinha um emprego, e seria o segundo emprego, que eu fiquei só meio período também, não ficava o período todo. Porque eu falava, eu só posso fazer meio período, porque no período da tarde eu tenho que voltar para o estúdio, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu não posso, né? Mas mesmo assim, eu fui insistir, e aí, putz, mudou completamente a minha vida, né? Sem dúvida. Isso aí foi E uma foi simples. legal Exato. ele te aceitar, né, o seu Foi argumento, muito né? Foi bacana. importante Muito isso daí, bacana né? e o Everton fundamental na minha vida, né? Porque aí ele pegava meu trabalho todo dia e falava, isso aqui, isso aqui, isso aqui, faz isso, faz aquilo. E eu me achando a pior pessoa do mundo, né? Porque tudo era ruim, né? Então ele ficava, meu. E aí, depois de 15 dias que a gente tinha combinado 15 dias, ele foi embora, sem falar com ele, Não, porque eu mas tava com você saia vergonha. com a Kátia Lombardi e a tiracola, assim. Sim, sim, sim. Daí E ela ela ia também me fazer a ensinando, né? pauta É. e Ela me você ia de ensinando, me dando os toques. Exatamente. local de E aí crime. não, nessa época eu não fazia. Era só as coisas mais simples, assim, bem simples. Então era só a pauta simples, né? Porque tipo, eu não tinha experiência mesmo, podia dar tudo errado, porque a gente sabe disso, experiência é importante, né? E aí depois de 15 dias, acho que nesse período do estágio, foi a primeira foto publicada minha, que foi uma foto de um título de eleitor, título não, uma cédula de eleição, né? Com escrito errado, alguma coisa errada, tirando barato, fazendo alguma coisa assim. E a gente tinha que fazer isso escondido, aquelas coisas do NP, né? A gente tinha que ir lá, fazer aquela foto escondida para ninguém ver e aí trazer. E essa foi a primeira foto publicada, assim. Que era horrível também, né? Porque era um pedacinho de papel com escritinho assim. Aí, depois disso eu falei, eu vou sair daqui porque eu tô morrendo de vergonha, né? Acho que esse cara nunca mais vai querer me ver na vida, porque, nossa, eu só fiz coisa ruim, ele só reclamou, só falou não sei o quê, não sei o que lá. E ao contrário do que eu pensei, 15 dias depois ele me ligou se eu não estava interessado na vaga do John Curtis na época, que o John Curtis era. John Kurtz. Esse é famoso, você conhece também. E, O John Kurtz, ele não tinha uma perna, ele usava uma então. prótese.
Exatamente. Não tinha uma perna, não tinha um olho. Se te desmontasse ele inteirinho, ficava um pedacinho desse tamanho. A gente brincava com ele, falava que ele era o Robocop. É, exatamente. Mas muita O, gente boa, né? o cara, a gente. E uma vez, ele estava com uma bateria de flash. Daí eu fui tirar um barato do. Ô, Gordo, você está recarregando suas baterias, Robocop? Meu, Aí ficava. o homem ficava, o cara veio correndo com uma perna só atrás de mim. Falava, vou te pegar assim, no meio da redação lá. Mas era Era uma barato. figuraça, né, meu? Puta gente Total, boa. total. Tem uma puta história, né? Eu tenho uma foto dele aqui na minha casa, que é a Roberta Close sentada no colo do Vicente Matheus. E é foto de John Curtis. Caramba. Maravilhoso. Então, é muita coisa, faz parte da história, né? Bem bacana. Assim. E aí eles me chamaram para fazer essa cobertura, porque o John ele sempre tinha problemas, ele tinha que ficar afastado, né, um pouco, porque descantava, depois voltava. E aí, depois disso, eu não saí mais de lá. E É com que, essa coisa de sempre sabe? aprendendo, né? O Everton foi super bacana, assim, me ensinou. E aí, logo, eu também tinha muita vontade de aprender. Aí, nesse período, eu passei para editor assistente, depois eu virei editor. Então, foi muito, muito bom. Assim. E você E o foi Letícia ganhando Popoli tem confiança, né? Autoconfiança total, também, né? total. Que E a legal. Letícia Popoli Porque é uma super escola, né? Que a gente sabe disso, porque a gente ia atrás da notícia que já havia acontecido, né? Não era a notícia quente, né? Então a gente não estava. Então a gente tinha que treinar o olhar, a imaginação, para que a gente conseguisse produzir um material bom, né? Só que era de algo que não existia, né? Já aconteceu. Então a gente tinha que ser sempre exercício de imaginar algo que você já aconteceu, né? Então acho que isso é um super exercício até para as pessoas, para quem quer fotografar. Eu sempre acho que a foto existe antes, primeiro na sua cabeça. Ela tem que existir primeiro. Se ela não existir primeiro, não vai existir em lugar nenhum. Então ela é, tem que existir primeiro na sua cabeça. Então você vai e aí meu trabalho assim, eu busco aquela imagem que eu imaginei. Provavelmente ela pode acontecer, mas talvez não também, né? Então você tem que procurar um outro caminho. Mas acho que a gente tem que ter esse primeiro ponto de sempre imaginar algo, mesmo que seja algo impossível. Assim. Quanto mais impossível, melhor, né? Porque se você conseguir, o resultado é melhor também. ô, Florido, e você cai numa redação de um jornal que era um desafio atrás do outro, né? Não tinha coisa simples, tudo era difícil, né? Por mais que a pauta Sem dúvida. pudesse ser teoricamente, tinha sempre um desafio, né? E Sim, você cai nessa redação e tentar fazer o pós-notícia, né? O desdobramento, que nem você falou, é muito mais desafiante do que o acontecimento em si. Por quê? é, Cai um avião, você vai lá fotografar o acidente do avião, aquela trajetória, mas e depois? Para você entrar onde estão os restos do avião que foi recolhido, a polícia que não deixa chegar perto. Então é só zica, né? sim, sem dúvida. E é interessante mesmo você pensar nisso, porque o jornalismo, fotojornalismo, né? Se você for pensar, existem esses pontos instantâneos, que eu chamo de ponto instantâneo, que é realmente aquele fato que aconteceu. Mas que se você tiver uma análise um pouco maior, talvez ele não seja tão importante quanto todo o resto, sabe, que está ao redor. E a gente tem que buscar esse redor aí. Então, acho que isso é fundamental. Então, às vezes, o preparo do jornalista, do fotojornalista mesmo, é esse. Ele está com informação suficiente para entender o redor, porque esse instantâneo, ele acontece de um jeito ou de outro, e hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a imagem, ela surge, né? Então, é muito mais... A pessoa tem que se preparar para não ficar tão dependente desse instantâneo, e sim perceber a coisa um pouco mais distante e perceber o que o redor, tudo que acontece. Não, isso é fundamental. Porque assim, né, o Florido, a gente vai lapidando o nosso olhar e todo o entorno que está ao nosso redor. E Sem dúvida. também já antecipando coisas que possam vir a acontecer, né? Claro, claro. Então, É assim, justamente isso. o estar em alerta constantemente. Mas Com uma certeza. coisa, Flávio, que você falou que eu achei muito legal, é assim,
você ter o senso crítico de que as fotos que você fazia no começo como é que chama? Eram sofríveis, né? Pô, não vai Sim, dar, sim. porque eu não aprendo, não sei o quê. Tá. Mas o bacana é que você não só não desistiu, como foi aperfeiçoando, chegando ao ponto de se tornar editor assistente e depois editor, né? Sim, sim. Então, quer dizer, É, esse salto, ele é importante para as pessoas entenderem, principalmente os jovens, de que nada é fácil. E sim, que não tem. não, a gente está sempre recebendo, né? Sem dúvida. Tem que ter uma dedicação, né? Não adianta. Essa dedicação é fundamental. E assim, essa coisa que você disse também, você perceber, acho que o que falta muito para, eu vejo alguns fotógrafos que eu conheço novos, assim, falta muito é referência. Então a referência dele é muito, tá num nível muito baixo. E essa referência que ele continua acreditando naquela referência. Então o que eu sempre é, digo para as pessoas é elas procurarem uma referência absurda, para você ficar sempre incomodado e buscar, e buscar, e buscar, e buscar. Porque se você buscar menor, você já está lá. Então você tem que buscar um absurdo e falar assim, ó, esse cara é o cara. Enquanto eu não tiver uma foto igual a dele, eu não vou ficar feliz. Então você vai, e acho que assim, faz parte do processo da vida, né? A gente tem que sempre aprendendo, experimentando, né? Então acho que é bem isso. E praticamente é isso que eu penso, assim. A referência das pessoas é muito baixa. Você vê que tem um nível baixo. Mas por quê? Porque não tem referência. E a Sim. referência deles satisfaz, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Acho que tem que sempre entender e aí comparar. Se não com você, sabe? Hoje em dia a gente tem acesso às imagens de uma forma simples, que é a internet. Então, se você, por exemplo, faz uma cobertura de um governador tal, tenta ir lá na internet pesquisar o governador da Flórida, como que faz? Ou do Japão, que os caras tipo, tem um outro nível de compreensão. E aí começar a entender as coisas de forma diferente. Né? Então, para mim sempre foi assim, a minha referência é muito alta, muito, muito alta. Então, eu estou sempre insatisfeito. Florido, o meu pai falava uma coisa que é a seguinte: ah, pai, fui jogar bola, pô, você jogou bem e tal, que legal, mas pô, você jogou com um moleque abaixo da sua faixa etária, então não tem mérito nenhum. Você tem que jogar bola com o É, pessoal acima da faixa etária, com pessoas bem melhor que você, para você se mirar, justamente, né? E você vai justamente. aprendendo. E na fotografia, o que você falou é semelhante, né? E você, Justamente, eu acho que Florido, eu acho que tanto você quanto eu, nós tivemos um grande privilégio de ter grandes referências, assim, trabalhando lado a lado da gente, né? sem dúvida. Nossa, eu me considero com muita sorte, muita sorte. E também por ter vivido, eu acho que a gente viveu umas coisas que hoje em dia não se vive mais, né? Sim. Então, mas a gente tem muita, muita sorte, dá perto de gente muito boa. O pessoal da Folha, né, era bom demais. Então, todo mundo. E aí, claro que tinha aquelas coisas de um querer ser melhor que o outro, que era normal, que é uma competição até saudável, mas, cara, era muito bacana. Se olhar e você falar, pô, como é que ele fez, né? Por que eu não estou pensando assim? Por que eu não estou. O que está me atrapalhando no caminho aí? E acho que é isso, tem que sempre fazer isso. A referência alta, né? Acho que é sempre básico, assim. E dedicação, né? Porque você não adianta você. E você vai errar, né? As pessoas acham que a gente só acerta. Não é. A gente erra. Todo mundo erra. Então você vai errar. Então, mas para você errar menos, mais dedicação, mais referência e mais estudo, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Tudo leva um tempo. Né? Sim. Florido, no começo a gente começa a pegar a referência dos colegas, né? A gente quer, tipo assim, aquele lambarizinho pequenininho ali, vendo os tubarão lá na nossa frente, a gente querendo ser um Sim, tubarão. sim. É. Um dia a gente também chega a ser tubarão. Claro, E os claro. caras que eram tubarões começam a se sentir incomodados com os lambarizinhos que estão chegando perto. Né? Claro, com certeza. É um processo natural também, né? Igual já tem gente surgindo. E claro que é difícil, né? Competir com a gente é difícil, né? Modéstia à Sim, parte. Mas pode acontecer, né? Não dá para a gente também achar que está tudo
que é imbatível, que é, não é, né? Pode acontecer. Então, mas é que a experiência é fundamental, né? Acho que é por sim. isso que para as pessoas que começam, a experiência é fundamental. E aí experimentar e saber que vai errar e que tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Sempre. Flores, nessa de você ser um barizinho e caminhando para ser um tubarão, tem um determinado momento nessa trajetória que você acaba dando uma porrada, isso no bom sentido, né? Acaba dando uma porrada assim que todo mundo parece aquela bola do, do boliche, que a bola vem e toda aquela. Os pinos voam tudo, né? E você chega uma hora que você dá essa porrada, os pinos explodem tudo, e o pessoal fica, ai, caramba, o tubarão chegou quando vai ver o Flávio ganhando um prêmio internacional com uma dessas fotos aqui, com uma dessas sequências de fotos, Isso. e te abre um novo caminho aí, né? O que foi isso Ah, aí, sem dúvida. Flávio? Sem dúvida. Então, na verdade, eu trabalhava no Notícias Populares na época, né? E o pessoal da Folha sempre tinha lá como chamam? Uma tábua que eles colocavam os anúncios lá de cursos, de não sei o que, não sei o que lá. E eu olhei lá e vi um que era nos Estados Unidos e tinha que mandar portfólio, babá, e eu fiquei quieto, não falei com ninguém. Peguei minhas fotinhas do Carandiru, que eu sempre frequentei Carandiru muitas vezes, então a gente fazia os esportes que aconteciam dentro do Carandiru, que era futebol, que era boxe. Então a gente foi lá, fez os retratos, né, tipo aquela coisa clássica assim, e também com essas coisas das pessoas mortas, que eu fazia questão de usar luz para que a morte não ficasse tão evidente, sim, a luz, né? Então a pessoa olhava e depois que ela ia entender que era uma coisa ruim, então ela ficava mais na coisa da beleza da luz, então. E aí eu mandei essas coisas e me ligaram na redação, assim, tipo, eu estava na redação, me ligaram, eu falei, ah, sou eu. Aí ele falou, você ganhou, pode vir. E Mas, aí eu fiquei Flores, 6 meses lá. mas antes de você chegar nesses 6 meses lá, só para a gente entender, você saía na madrugada para fazer os Sim, crimes, você ia no Carandiru, fazia o arroz com feijão e, ao mesmo tempo, trabalhava um tempero. sim, Então, por total, exemplo, sempre. nessa foto aqui de um corpo caído na madrugada, você iluminava o corpo com a lanterna? Como é que foi isso daí? Isso, como uma lanterna. Era longa exposição, né? 30 segundos, e eu ficava dando volta em volta do morto. Parece coisa de louco, né? O cara fica fazendo um ritual lá Passando dentro. em volta, né? É isso, isso. Então era, mas é porque é justamente isso. Eu não queria mostrar da forma tão crua, né? Porque eu acho que ninguém precisa ver. Eu já vi muito, você já viu muito também. E as pessoas têm curiosidade de ver, mas acho que de fato ninguém precisa ver. É uma coisa horrível, é desagradável. Né? Mas o ser humano tem essa coisa mórbida aí de querer ver. Então a saída que eu encontrei foi essa de chamar mais atenção para a luz do que para a morte. Né? E aí é uma coisa do meu trabalho mesmo. Eu sempre tento sair, deixar de pensar no que os outros fazem e encontrar o meu caminho, sabe? Que muitas vezes não é um caminho que as pessoas compreendem, entendeu? Que elas podem achar que é muito estranho. Mas é o que me faz ficar satisfeito, sabe? O que te motiva, né? Sim, E, sim. e dessa busca aí, o jornal publicou fotos, você foi fazendo Publica essas... tudo publicado. Isso sempre foi, essa foto foi publicada, fez parte da exposição. A do Carandiru também sempre fazia, era tudo publicado. E é sempre as coisas. Por ter uma linguagem diferente que né, ficava bom, né? Então Legal. era um Floreiro, daí você manda lá para os Estados Unidos a foto e fica por isso mesmo, de repente toca o telefone. toca o telefone. Ô, seu Florido, o senhor acaba de ganhar o prêmio da Reuters, não é isso? É, exatamente. Aí você fala, Reuters Internacional, o senhor tem que vir aqui estudar. Como é que foi isso aí? exatamente. Na verdade, assim, eu tomei um susto, né? Porque, primeiro, uma ligação em inglês, né? Que você fala, pô, você está na redação. Cara. Aí, não, gostaria de falar com o Flávio. Sou eu. Aí, eu quero saber se você está disponível, se você pode vir, entendeu? A gente vai mandar passagem, explicou tudo. E aí, putz, alegria demais, né? Muito, muito feliz.
E era a época do Fernando Costa Neto, era o editor-chefe do Notícias Populares, e ele foi super bacana, me deu licença remunerada, inclusive, então, porque eu tinha um filho aqui, e eu ia para lá, e tinha que deixar dinheiro para o meu filho, então ele foi super bacana também, e foi, pô, tudo de bom, né? E na verdade, assim, esse prêmio era para que a gente, eles chamam, na verdade chama Reuters Fellowship, e era uma pessoa para o resto do mundo e uma pessoa para a África. Essa do resto do mundo foi eu que ganhei. E foi o primeiro brasileiro, e não sei se foi o único, mas foi o primeiro brasileiro a ganhar. Então é muita coisa, né, de uma vez só. E aí as pessoas, por exemplo, o pessoal da Folha não entendia, falava, como assim, por que ele ganhou, né? O cara do Notícias Populares vai ganhar um prêmio desse, a gente aqui da Folha não consegue, né? E aí o que eles, chegando lá, o que disseram assim, é para a gente trocar experiência com os alunos. Que eu fui estudar fotojornalismo lá na Missouri Columbia, que é considerada a melhor faculdade de jornalismo do mundo. Então, eu estudei, frequentei aulas, né, durante 6 meses, e a gente fazia mais ligada à parte prática. Então, eu tinha que dividir com os alunos meu conhecimento. E aprendi muito, né, porque outro mundo. Você entender como de fato é o jornalismo. Acho que aqui o Brasil é um pouco, tem que mudar bastante ainda para começar a entender a importância, né? O que faz, como que é, porque aqui a gente tem poucos trabalhos autorais também, né? Então, falta um monte de coisa para acontecer aqui. Então, mudou minha vida completamente. Né? Aí, mudou completamente minha vida mesmo, de verdade. Não E só mudou sua vida, como seu olhar, né? Total. Isso é muito de saber aquela história de você que você não pode aparecer, né? O fotógrafo não pode aparecer. O que tem que aparecer é a notícia, a imagem, né? E muitas vezes o que acontece hoje, praticamente quase, o fotógrafo aparece mais que tudo. Né? E é uma coisa que se você faz jornalismo, fotojornalismo, você devia saber disso. Não pode aparecer, entendeu? Porque se você chama atenção para a imagem, você não está deixando de chamar atenção para o assunto, né? Então, isso era uma consciência muito que a gente tinha lá. Então, eles faziam... O curso era de 4 anos. E 4 anos fotografava-se pouco, porque era sempre a questão da consciência. O efeito, o que eu vou fazer, para que eu vou fazer, o que vai acontecer fazendo, o que eu vou prejudicar, o que eu estou tentando mudar, né? E acho que a gente tem que ter sempre uma ideia de que a gente quer mudar o mundo. Sabe? A gente quer mudar o mundo, sim, para melhor. E como que a gente faz isso? Tem que ter ética, tem que ter uma série de coisas. Então, você pode guiar o seu trabalho com esse pensamento. Sabe? Falar, não, eu quero mudar o mundo. Né? Todo mundo fala, não, mas você não é mais uma criança, você não vai conseguir nada. Não, você pode conseguir, né? Pode conseguir, contanto que você se dedique e entenda o que você de fato quer fazer, né? Sem prejudicar ninguém, né? Que é uma coisa que é muito comum. Tem algumas coisas que acontecem que você vê, o cara faz uma foto do policial soltando uma criança. Né? Aí todo mundo fala, olha, ele não prendeu a criança, soltou a criança. Aí o cara tira a foto, é publicada, o que acontece? O policial é demitido, a criança continua na rua e quem ganhou só foi o fotógrafo. Então, de nada vale, né? Então, o cara deveria ter consciência do que o que ele fazendo, ele pode causar. Ele, por exemplo, o policial pode até se matar por causa disso, porque ele perdeu o emprego, não tem mais como trabalhar. E aí a criança provavelmente vai estar morta, porque ninguém cuida, está na rua. E o fotógrafo fica feliz, né? Porque, pô, né? Fez a Não foto tem... e não teve um desfecho, né? Então, tem que saber qual que é o efeito que isso pode causar, entendeu? Que é justamente isso. Eu, por exemplo, eu já deixei de fazer foto de pessoas com overdose, sabe? Sim. Porque eu não concordo, sabe? Falar, não vou fazer porque é acabar com a vida da pessoa e, de fato, não ia mudar o resto, sabe? Que era uma festa de música eletrônica. Então, o que vai continuar acontecendo? Sim. Vamos continuar usando droga. Então, não adianta, né? Você tem que ter um outro tipo de argumento para chegar nesse e tentar fazer alguma mudança, mas não dessa forma, né? Tão drástica assim. Né?
ao E aí é que macro, né? E para o prejudica uma macro, pessoa né? só. É, justamente. Que é aquela coisa que eu disse do início. Você tem que se afastar um pouco para tentar olhar, né? Não ficar dentro mesmo. Sair um pouco e falar, ó, o que pode acontecer? Florido, todas essas análises antropológicas, sociológicas, do entorno da imagem, a maioria dos recortes fotográficos tem um pouco mais aguçado, outros menos, mas, de um modo geral, pensar a fotografia. Né? O que falta, talvez, seja debates mais ampliados dentro das próprias redações, entre editores, entre os diagramadores, de um modo geral, para se discutir esse tipo de coisa como uma evolução do momento, né? E é uma coisa que não acontece, né, Florido? Porque não adianta só Ah, você sem ter dúvida. essa concepção na hora de você criar esse pensamento, deixar de registrar algo e chegar lá na frente, alguém te cobrar, pô, você não tem a foto, não precisa da foto do cara morrendo. É. Daí fica naquela coisa do samba maluco lá e você querendo explicar, o jornal está fechando e tal, e fica aquela coisa, os ecos, os ruídos e tal, e acaba se perdendo. Então, talvez fosse o caso, né? Foi de ter mais debates, mais fóruns, mais. A gente não vê isso, né? Não, fundamental, sem dúvida. Isso é que eu te falei, aquela faculdade que eu fiz, por isso que mudou tanto, você tem 4 anos fazendo só isso. E assim, é um treino constante, diário, né? Então você tem que fazer. Acho que vai ser. As pessoas deviam fazer isso diariamente, né? Sim, Tem, sabe? Porque é fundamental, né? E às sim. vezes você vê, o pessoal jovem não tem essa consciência, né? E aí você vê, fácil, por exemplo, lá tem prêmio Folha, prêmio Estado, o cara ganha, só que ele não entende. Eu ganhei prêmio, o resto não preciso, né? Mas será que talvez não seja posso estar falando bobagem, né? Mas assim, você teve referências. Sim, sem Agora, dúvida, sem quem dúvida. são as referências hoje, né? Porque às vezes o editor hoje que está lá é um cara que não se deu bem na rua, os caras põem lá para ser editor e qualquer um pode ser editor hoje. Pauteiro, que é Não, sem dúvida. Pauteiro, que é um grande, uma pessoa grande, importante na elaboração do jornal, né? Depois, cobre lá, fica lá de pausa. Não é assim, né? Não, não, sem dúvida. Então, uma coisa que está faltando, que eu acho que falta hoje em dia também, é essa coisa de a gente, na nossa época, pelo menos, a gente confiava muito um no outro, né? O editor confiava muito no fotógrafo, o fotógrafo confirmava. Então, essa coisa, esse tipo de conversa podia acontecer, e a gente fala assim, ó, eu não fiz por isso, por isso, por isso, e ele vai falar, tudo bem, entendeu? Então, essa conversa, a impressão que eu tenho é que a gente era muito mais próximo, então a confiança era uma coisa natural, né? As coisas mesmo de, por que se manda o cara para viagem, só que tem outras pessoas lá? Porque confia nele e sabe o objetivo, né? Aquela coisa, a linha editorial que o jornal acompanha. Então, acho que falta essa coisa da confiança das pessoas ficarem mais próximas. Hoje em dia você tem as pessoas, os fotógrafos, eles às vezes nem sabem o que a pauta é, né? Estão lá no lugar sem saber direito e fotografam um. E não tem o retorno também, né? Porque fica tudo muito automático, né? E aí Verdade. a gente, sei lá, a gente tem que tentar promover ou fazer alguma coisa assim para que seja divulgado isso, né? Porque a pessoa entenda que é normal, tudo bem, você vai conseguir, você vai fazer, mas essa consciência tem que ser treinada diariamente, né? E aí pode haver uma mudança grande no futuro, né? Que já é uma base maior. Não, isso é uma coisa que tem que ver, sim, eu também concordo plenamente. Flori, daí você volta lá dos Estados Unidos, chega, né, com esse conhecimento e tal, daí você já é levado para a Folha, como é que vai o Florido parar na Folha de São Paulo? É justamente isso. Quando eu voltei, um mês depois, o João Bittar me chamou. O João Bittar e o Éder. Falaram, vem para cá porque a gente quer você. Daí eu fui para lá e aí também não saí mais, né? Fiquei. Eu trabalhei no Grupo Folha de 93 a 2016. Caramba, Né? Bastante, né? Que uma foi vida, Notícias hein? Populares, Folha e UOL.
Então, mas aconteceu isso. João Bittar, quando eu voltei, eles ficaram sabendo, já tinham sabido do prêmio, né? E aí, se eu não me engano, o Éder me chamou para conversar, e depois o João veio também, conversou, e aí, você tá afim, você quer vir e tal, não sei o quê. Ah, vamos embora, né? Vamos embora. Aí E você, aí, e logo depois, o Notícias Populares fechou. é, É, 2001, foi né? uma... Exatamente. Eu ganhei Então foi prêmio tudo na hora em certa, né? 2000. É, foi super, super nova. Em 2000 ganhei o prêmio e aí fechou o Notícias Populares logo em seguida, assim, quando eu já estava na Folha. Caramba. Aí quando você chega lá na Folha, ao contrário do Notícias Populares, que é um jornal local, que só faz coberturas ali na Grande São Paulo, no máximo ali em Campinas. De repente É, você cai num jornal de repercussão, é um jornal paulistano, mas com uma projeção nacional, né? sim, sem dúvida. Que é uma mudança da água para o vinho, porque daí você já não tem mais que se preocupar em pegar o carro para ir para Campinas. A preocupação hoje é outra, pegar um avião para ir lá para a Amazônia, para ir para outro É. país. Não, sem dúvida. Isso E aí como é que você eu... foi essa experiência aí? Então, eu era, como assim, tipo, jovem, né? Essas coisas, então... E o agente do Notícias Populares é o cara que vai resolver qualquer coisa, né? Não tem essa. Vai resolver. Não tem... Meu, o cara resolve. Então, esse era da Folha. Então, qualquer coisa que não ia dar certo, eles me chamavam. Vai lá você que resolve. Então, E aí eu viajava muito mesmo. Assim, de chegar a ficar 4 viagens por mês, sabe? Em um estado diferente, né? Um país diferente. Então, era muito, muito. Mas, em geral, era isso. Quando o cara falava assim, não vai dar certo, eles me chamavam. Vai lá você. Que é É, o que a gente estava acostumado a fazer, né? Só que aí também eu tive que me adaptar de novo, porque já não era aquela notícia pós-notícia, já era uma notícia que eu tinha que estar preparado, com agilidade, com tudo mais, né? é. E eu E a não... linguagem também, né? A linguagem do Sim, jornal que é totalmente diferente. Uma foto dessa, provavelmente, a Folha não publicaria, né? completamente diferente. E foi uma adaptação, mas a coisa do estudo me deu bastante base para conseguir o caminho simples, assim, sabe? Porque aí já mudou a forma de pensar mesmo, né? As coisas do que pode, o que não pode, do que acredito ou não acredito. E acho Os que é limites, fundamental isso né? também. As pessoas muitas vezes esquecem que se você não acredita em algo, né, e você mostrar, é porque você tem alguma coisa errada. Você tem que acreditar naquilo que você está mostrando, né? Então, se você tá mostrando algo que você não acredita porque alguém pediu, então, tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso também, no que a gente acredita, e o que é certo e o que é errado, né? Porque não adianta você é, falar que é errado, sendo que não está errado, está certo, né? E é que vem aquela história de você poder mostrar ou não, né? Justamente, porque pode causar um efeito negativo. E aí você tem que estar sempre consciente disso. E basicamente é você acreditar naquilo que você faz. Então, É, exatamente. Flori, só que chega nessa época da Folha, em que você tem que viajar e coisa e tal, e também tinha que transmitir as fotos. sim. Então, quer dizer, já era uma coisa mais complexa, uma coisa mais para você se adaptar, né? Ter agilidade na Sim, sim. transmissão de foto, adaptar em lugares assim difíceis de acesso, você tem que mandar foto. E você conseguiu superar isso aí com muita Não, tudo. tranquilidade, não? Não, acho que foi. Eu sou curioso, né? Acho que eu gosto, acho que é. Então, eu também era jovem, então não, foi super tranquilo, assim. E era o que. Na verdade, a gente tinha tudo muito bem estruturado, né? Então, o cara, o Ormus Alves, né? Na época, ele fazia todos os testes, então entregava tudo certinho pra gente. Então, meu, foi super bacana, assim. Quanto a isso, não posso reclamar. Só que a mudança de pensamento também, né? Que é a história, eu fotografava com cromo, né? Sim. Negativo, você também. E aí você mudar a forma de pensar, né? Mesmo quantidade de fotos, qual que é tudo isso, né? Muda tudo, né? E acho que todo mundo devia fotografar com negativo um dia, sabe? Para experimentar e entender a importância de cada clique, né? Não essa coisa
de dispara e faz... um sai, não é assim um sai, né? Tem que sair um, e aquele um que você quer, né? Então, é um exercício também, para quem está começando, para quem quer experimentar fotografia, um exercício de pegar um negativo um dia e 36 poses, né? Tentar fazer uma história inteira. A gente fazia, eu lembro, 2 pautas com um filme de 36, né? Porque não tinha, não podia. Então, mas é um exercício ótimo, né? Porque você tem muito mais controle do que você está fazendo, né? Não olhando. Flui, você está falando uma coisa aí que me fez lembrar. Quando eu comecei lá atrás também, às vezes você fazia 4 pautas para um filme só e rebobinado. Então, é isso Ele mesmo. tinha 36 poses, mas na verdade não tinha 36 poses, tinha umas 30 fotos. E você ficava imaginando, pô, se só tiver 30 fotos, fazer 4 fotos e fazer 4 pautas e ter no mínimo 3 fotos boas em cada pauta. Então, quer dizer, era um exercício aí de cuidado. Até carnaval, pô, você fazia pode carnaval, uma cobertura de carnaval com no máximo 4 filmes. Não, sem dúvida. Era muito. Mas isso é bom, né? Porque você tem mais consciência do que você faz, né? Acho que é muito. A gente tem que saber mesmo o porquê. Aí vem toda a história. Por que disparar, né? E aí, só que as pessoas hoje em dia acho que elas não têm muito essa preocupação. Então, aí por isso que o trabalho não é tão consistente, não é tão, né? Então, se ela tivesse mais esse treino diário o tempo todo, sabe? Por quê? Para quê? O tempo todo, cada vez que for apertar um botão, não sei o quê, não sei o que lá, sabe? E aí procurar referência mais alta, coisas melhores. E assim, né, Florido? Você fazer 300 fotos e sabendo que você vai ter que editar esse material assim, debaixo de uma chuva, na beira do campo, e saber qual que é a foto, né? Esse é o grande Então, é muito desafio, né? comum isso. Então, essa coisa da edição também é um fator importante, né? Porque às vezes, acho que você lembra também, mas que você pensa, já passou por essa experiência. Ou você vê um, um contato, que você não encontra foto nenhuma, ou aquele que você encontra todas. E, e às vezes tem essa coisa, o cara faz 300 fotos e você não encontra nenhuma. Aquele outro que fez 20, tem 10. E tem a ver com essa história do pensamento de fotografar, né? Então, se vai ter 300, você não vai achar. Porque você está lá tão instantâneo, tão, né, automático, que você não vai achar. Agora, se você tiver 20, você vai achar 10. Por quê? Porque você pensou em fazer cada um daquelas 20. Não fez as 300 sem pensar. Florido, agora vamos pensar junto aqui. Você cai no jornal, faz crime, depois no dia seguinte você vai fotografar um defunto, depois no dia seguinte você vai fotografar um local de crime, aí chega no outro dia um presunto, aí chega no outro dia um cadáver, você chega no outro dia um cara que morreu, aí você chega no outro dia um cara que mataram, ou seja, tudo é só crime, 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 crime. Aí quando você vai para a Folha, aí você tem outras coisas, esporte, Olimpíada e tal, já é outra, né, outro tempo da coisa, né? E nessas suas provocações e tal, e confiança, você fez Olimpíada e Copa do Mundo, né? Sim, sim. Olimpíada, Copa do Mundo e Pan-Americano. Foram 4 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo e 3 Pan-Americanos. Atenas, Pequim, Londres e Brasil, aí Alemanha, África do Sul e Brasil, Rio de Janeiro, Guadalajara e Lima. Essa última de Lima eu fui pela Andina, agência peruana que me chamou. E eu era oficial, né? Eu era o time oficial dos jogos. Foi uma experiência maravilhosa também. E a primeira vez que eu fotografei o Paralímpico, para Pana. Também que foi uma experiência que eu não tinha tido. E é bem diferente, assim. E é uma descoberta de superações, assim, que a gente acaba até ficando assim, com um exercício assim, de experiência de vida, né? A gente sai Sem dúvida. como é que fala? A gente sai, parece que com mais energia, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito, muito, muito bacana. Porque essa coisa, como eu disse, a gente teve sorte, né? Eu acho que você também, de poder viver tanta coisa, né? Porque hoje em dia dificilmente se viaja, né? Fotógrafos viajam, dificilmente se tem essas coberturas, porque as agências estão aí com
com um preço cada vez menor, então não vale a pena. E acho que eu tive muita sorte de poder fazer tudo isso, viajar, e foi muito bacana. Assim. Florida, agora uma coisa também assim, você editar um filme, você vê a foto publicada no jornal, e você vê tudo o ritmo da notícia na impressão, né? Beleza. Agora, quando você passa a ser editor no UOL, que aí já é um online, né? Você sentiu diferença tanto na relação da tecnologia como na relação com os fotógrafos? Como é que se deu essa adaptação, né? Então, isso foi super interessante, assim, né? Primeiro porque muda completamente o alvo, né? Vamos dizer assim, o alvo. Mas, por exemplo, você tem o que era importante no jornal e poucas pessoas tinham acesso a ver. Na internet você tem um outro tipo de importância e uma visibilidade muito maior, né? Então, eu lembro de um exemplo, logo que eu entrei lá, a gente fazia cobertura de Miss Brasil, né? Que é uma coisa que você fala, não tem, né? Não é importante, né? Ninguém quer ver, não sei o quê. E na época, a tiragem da Folha, eu acho que era, sei lá, 200 mil, né? E tinha aquelas pautas específicas. E quem sabia do seu trabalho eram as poucas pessoas que estavam ligadas ao jornal, né? E nessa pauta que eu fiz da Miss Brasil, logo que eu cheguei assim, teve 16 milhões de visualizações. Então você passa de 200 mil para 16 milhões e é todo mundo, né? É o jardineiro, é o faxineiro, é a minha mãe que não via antes, que é o meu tio, e aí então fica uma coisa assim completamente diferente, né? E o que eu tentava fazer lá era trazer essa linguagem do jornal para a internet, né? Que é difícil também, porque eu sempre tive umas certas discussões porque eu achava que realmente a gente tinha que mostrar o que é importante, não essas, né? Que aí depois você cai no lugar comum, né? Você vai começar a fazer o que todos fazem. E a gente não, a gente tinha que ter uma certa coerência para escolher aquilo, né? Claro que não dá para controlar tudo, mesmo porque o UOL, por exemplo, é uma coisa gigantesca, né? Você não tem como controle de tudo, mas o que eu ficava era fiscalizando e qualquer coisa que fosse uma coisa muito absurda, a gente não tirava, né? Evitava. E tem umas coisas também bem interessantes que pode se falar assim, que é quando você publica na internet, não tem como apagar, né? E muita gente ligava lá falando que não tinha falado aquilo, né? Depois da publicação. Então era uma coisa super complexa, né? Porque no jornal, o jornal tá lá, entendeu? Então, mas não é. Só que na internet era isso. Então o cara falava, você fazia uma entrevista com ele, aconteceu diversas, fazia entrevista e publicava, aí no dia seguinte ligava falando que ele não falou aquilo. Então é uma coisa que você tem que ter tem que estar muito seguro, né, com todas as provas para que não, porque vira bagunça, né? Vira bagunça total. Não, e fora o exercício de você também saber que o que o cara está falando, o cara pode estar querendo se desmentir amanhã. Então, você ouve o que o cara falou, você fala, pô, aí tem um espinheiro aí que eu tenho que tomar cuidado, eu vou guardar essas palavras aí. Não, sem dúvida. É uma coisa que, não, você fala, puxa vida, mas. E você, já aconteceu comigo, eu vi o cara falando, tá? Não tinha... Sim. E não posso, não sou eu, não sei o quê, não sei o que lá, mas já tinha dito, né? Daí, então tem esse problema agora de você ter que ficar remendando toda hora as coisas, né? Sim. Florida, agora sim, uma coisa que eu observo, se você estiver falando bobagem, você me corrige. Uma coisa que eu observo é a seguinte: no jornal impresso, se prioriza a melhor imagem. Então, vai se ter uma cobertura de futebol, por exemplo, vai se esperar a melhor imagem. Ou aquela imagem que foi o fato
que foi o polêmico. Então, por exemplo, às vezes não foi nem o gol, mas o bandeirinha lá no fundo levantando lá a bandeira dizendo que o gol foi anulado. Então, às vezes, o ato do bandeirinha é muito mais importante do que o gol em si. Agora, eu pensei uma coisa também que é o seguinte, que com o passar do tempo, hoje tudo se transformando em online, 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 o que se prioriza mais é tampar o buraco e mostrar que estamos lá na flor, estamos lá no jogo. E não se dá tanta importância para a notícia em si, né? Chegou a primeira foto, já põe lá qualquer coisa lá para dizer que está lá. É. Não está se perdendo a importância da foto de notícia? Então, isso é complexo, né? Porque você, na verdade, sim, hoje em dia as pessoas querem a imagem mais rápida possível, né? Não adianta. Não importa o conteúdo, e sim o que a imagem, tá lá a imagem, então, mas eu acho que isso deveria, né? Por exemplo, eu imagino, as coisas deveriam ser feitas da seguinte maneira: uma coisa instantânea primeiro e em seguida uma coisa reformulada, sabe? Falando assim, ó, aconteceu isso, tudo certo. Mas, cara, eu acho que é quase impossível acontecer isso, porque hoje em dia tá quase tudo automático, sabe? A publicação no UOL, nos provedores aí, quase tudo automático. As pessoas colocam o hashtag, para onde vai, babam, e ela vai lá, entendeu? Então, porque é muita coisa, né, na verdade. É muita coisa e se exige muita velocidade. Então, as pessoas não têm tempo também, né, para ficar cuidando. Claro que tem uma atenção maior para a primeira página ali, que é um pouco mais de cuidado, mas o resto não dá para fazer. É muita coisa mesmo. Então, isso é. Florido, quando você falou que algumas referências vamos fazer a cobertura do governador, por exemplo. Daí você vai buscar referências do governador lá nos outros países, como é que é a cobertura e tal. Eu me lembro quando começou essa história de Instagram, eu fui participar de uns debates, umas reuniões lá na 2, e uma coisa que era referência era, por exemplo, o Instagram do Obama. Ele trabalhava muito bem essa coisa da imagem, coisa e tal. É. Hoje eu percebo uma coisa, nesse universo online que a gente vive aí, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Às vezes, nem tudo que se publica é importante, só pelo fato de ser rápido. Mas, às vezes, priorizar a melhor imagem, mesmo que seja por dia seguinte, como notícia, ou mesmo como a beleza plástica, ou como impacto, às vezes não é algo a ser relevado. Ah, sem dúvida. Eu tenho meu Instagram e eu sempre deixo para fazer depois, sabe? Não na hora, porque eu acho que é a coisa de você pensar e avaliar, né? E acho que se você quer mostrar algo, você tem que mostrar algo consciente, né? E pode perder um tempinho, né? Não adianta. Acho que as pessoas hoje estão muito desesperadas, né? A gente pode perder um tempinho e levar em consideração uma série de fatores, sabe? Até mesmo a sua maneira de pensar, né? Porque de repente você está ali, você tá pensando para você, está pensando pelos outros. Aí depois você, com o tempo, você fala, não, agora sou eu, agora eu vou ver o que de fato eu considero bacana, importante. E aí que pode ser diferente do que as pessoas estão querendo ver, né? Que eu acho que a gente tem que fazer isso também. Não adianta você mostrar só o que o povo quer ver, né? Tem Exatamente. que procurar outros caminhos, procurar... Porque é muito disso, né? Hoje em dia, o que acontece hoje em dia é muito, né? As imagens estão sendo produzidas de acordo com o que se pensa daquilo, né? Não tem questão, não tem mais... Então é sempre a mesma coisa. Todo mundo é bonito, todo mundo é legal, todo mundo é rico. Não é essa, a vida não é essa. Sabe? Então a gente tem que, de repente, mostrar algo que não é o que se quer ver, porque isso é muito mais fácil, né? Você colocar só o bonzinho lá, só o bonzinho. Então é o que está acontecendo frequentemente, né? As pessoas colocam só o bonzinho e só o direitinho. E pior que isso ainda, a gente sabe disso, os times de futebol, os times, ou mesmo a Olimpíada, ou eles estão, o governo já estão mandando as imagens prontas.
sem nenhum tipo de O filtro. questionamento, sem nenhum tipo de... aquela imagem que eu quero te fornecer. E aí que é a história. Falta se perdeu a gente, né? Porque você era o cara que ia lá questionar e entender o que está acontecendo fora o que quer ser mostrado. Né? O que quer ser mostrado, as pessoas, naturalmente, falar bem, todo mundo fala, né? Não é Não, aquela história. e outra coisa, se você estiver falando outra bobagem, corrija. Uma vez eu fui fotografar um treino de um grande time aqui de São Paulo. Daí eu chego lá, daí o técnico, não, agora não é para filmar nem fotografar, porque essa jogada aqui. E todo mundo abaixou a câmera e ficou atento àquilo que o cara falou. Beleza, peraí. Então por que eu A estou gente tá... fazendo lá? exatamente. Daí eu Ah, fiquei, eu me provoquei, fiquei eu fotografando, o cara levantando a pranchetinha lá, e o cara, sem querer, mostrou a instalação, aí eu fotografei. O jornal publicou a foto, pô, mas deu um rolo, porque o cara ligou na redação. Em vez dos editores falar, chegar para lá no assessor, não, pô, o cara não ficou puto. Porra, mas vocês tinham que me elogiar e não ficar puto com o cara ficou puto. não, sem É dúvida, sem inversão dúvida. de valores aí, né? Não, sem dúvida. É que eu falo assim, sempre, por exemplo, você está com... você está lá no treino de um time de futebol, aí o cara torce a perna e se machuca lá e o fotógrafo oficial não vai fotografar isso. Ele não Ou vai uma mostrar briga isso. entre eles, né? Então, não vai mostrar isso. Por quê? Porque não pode mostrar. Então, o papel nosso era realmente mostrar isso, né? A coisa da Folha foi... Para mim era... A Folha, você sabe, a Folha é um problema, né? Todo mundo acha que foi um problema, porque ela vai lá justamente mostrar aquilo que não quer ser mostrado. Então, que eu acho que é o normal, né? Você não tem... Para a gente é o natural. A gente está procurando aquilo que não quer ser mostrado e que as pessoas não estão vendo também, né? Porque estão tão acostumadas a ver só daquela maneira que não abre um pouco mais a visão, né? E tenta encontrar algo diferente. Flores, agora tem uma coisa assim, dentro desse universo de tecnologia da online, coisa e tal, papapá, essas modernidades, Instagram, Facebook, blá, 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 etc. As empresas hoje trabalham muito isso. Né? Agora, é muito curioso que cada vez mais as fotos que nós produzimos, elas não são trabalhadas ou editadas por jornalistas, né? E sim por editores de artes que são, na sua maioria das vezes, oriundos de publicidade, que acham que pegar aquela foto, tirar todo o recorte do fundo, pôr as coisas escritas, é bonito, né? Quando não é, né? É difícil a Não, gente. justamente. Aquilo que eu acabei de dizer, acho que está tudo virando chapa branca, sabe? É, Está tudo virando chapa branca e só se mostra aquilo que se quer mostrar, né? Então, acho que a gente tem um papel, o jornalista tem um papel fundamental nisso de mostrar que não é assim, né? A gente tem que... Claro que a gente sabe fazer isso também, né? Esse que é o ponto. A gente sabe fazer o bonito, a gente sabe fazer o... Eu sei fazer. Só que é sem graça, né? Porque, né? Então, você não está com esse questionamento, você não está com curiosidade, você não está com... Né, não está atento, que é o barato nosso é esse, né, cara? Você está curioso, está atento, você está querendo descobrir algo novo, que é o jornalismo, para mim, é o que motiva, né? Se você for lá para ver o que está todo mundo vendo, não precisa. e você pega, por exemplo, uma homepage de um institucional e pega de outro, é tudo igual, tudo mesmo Justamente. pastorizado, assim, não tem diferença nenhuma, tá? Não tem ousadia, é Justamente. tudo igualzinho, e todo mundo faz o feijãozinho com arroz para não pisar em ovos, né? Então, nessa de se Justamente. acovardar, de ficar, não, a coisa não flui, né? Sem dúvida. Porque, Você perdeu personalidade, né? Não tem mais né? personalidade. Parece que é tudo igual, e aí você fica sem graça, né? As coisas, acho Você que... acha que o repórter fotográfico, o olhar do repórter fotográfico, vai ter um espaço logo nessa. Quando todo mundo se cansar dessas igualdades todas aí que se vê? então, eu acho que tá ficando difícil, eu acho, cada vez mais, porque essa coisa.
as pessoas estão realmente satisfeitas com o que estão vendo, entendeu? Então, não quer se questionar, não quer se... E aí vem essa coisa do mundo perfeito, né? Então, por que você vai mexer no mundo perfeito, né? A gente vai mexer no mundo perfeito. Então, não, fica difícil. Eu acho que a gente tem que... Aí que vem a história de você tentar dar importância de outra forma para as coisas, sabe? E aí, sempre olhando o entorno, a coisa um pouco mais distante, para mostrar que a gente pode fazer uma mudança dentro daquilo, né? E não precisa ver só o bonito, né? Pode ver também o que está do lado, que tem problema, que não sei, sabe? Porque tá ficando mais difícil por isso, que as pessoas não querem mais ver, né? Aí você vê, pô, mas não vão, não vão mostrar. Por quê? Porque ninguém vai querer ver, né? E é assim, né? Exatamente. Caramba. Ô, Florido, outra coisa. Tatuagem. Você costuma ainda se Tem tatuar? tatuagem. Tem E, bastante. Tem umas 9. então, eu me lembro que uma das coisas que chamava a atenção era a sua tatuagem, né? Tem tatuagem. Tem tatuagem na cabeça, tem essa aqui, ó. Então, Então, me lembro. Essa foi a primeira. Os seus cabelos continuam iguais. Sempre. Esse não Ô, muda. Florido, Agora, até você copiou meu corte aí. é verdade. Então, só falta o bigode, né? Ô, Florido, daí depois de todas essas experiências aí, qual que é a sua provocação hoje? Então, hoje, cara, eu tô super parado, assim. Acho que eu tô tentando estudar alguma coisa, de fazer uma coisa pessoal mesmo, né? De tentar fazer. Mas é difícil, né? Eu quero uma coisa que realmente tenha algo bacana, assim, de mostrar e entender, sabe? E que exige tempo também. Mas, meu, sem trabalho a gente não consegue fazer nada, né? Então, agora essa coisa da pandemia também, tá tudo parado. Mas eu venho pensando ó, há algum tempo já, uns 2 ou 3 assuntos, assim, que eu acho que pode ser bem interessante, assim. Talvez essa sua experiência como editor de online, e toda essa sua caminhada e tudo mais, você acha que ainda tem espaço para a gente fazer algo diferente com todos esses fotógrafos que você conhece, com relação à notícia? Porque eu vejo muitos fotógrafos aí trabalhando independente, jornalismo Hum. independente. Será que não podia, talvez, ter alguma coisa nesse sentido? Você já pensou algo assim? Não? Ah, acho que não, cara. Mas eu acho que a gente tem espaço sempre, sabe? Não vai acabar e a gente tem. O lance é você tentar entender as coisas de forma diferente, né? Porque tá se caindo tudo na mesmice ali, aí você vê que não se dá importância, né? E aí é tudo feito muito de forma instantânea, que não tem uma profundidade maior. Então, se a gente começar, sei lá, de repente, fazer um pouco mais isso de tentar entender um pouco mais distante, um pouco com uma profundidade maior, com uma intenção, né, de tentar mudar algo, porque parece que hoje em dia ninguém tem intenção de nada, né? Está Não meio quer. parado, né? É. E aí é essa história, que o cara quer aparecer, mas ele não quer. Se ele aparecer, tá bom, o resto não precisa, né? Então, mas não é assim, né? Tem que ser o contrário. Sim. Então, acho que espaço tem. Eu acho que é isso, é só você tentar fazer de outra forma, né? E aí, sim, de uma. Esquecer de instantâneo, esquecer da. E aí, a coisa da dedicação mesmo, do tempo, sabe? Da concessão, né? Porque você entrar num lugar desse, você tem que. Aquela história de conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, permissão, né? Conseguir a Sim. permissão, porque, né? E aí mostrar o propósito, é uma coisa super que hoje em dia você, sei lá, não sei se as pessoas têm consciência disso, mas deveriam ter, né? Porque sempre a gente tem que entender aquelas, voltando ao mesmo assunto, entender o porquê está fazendo, para que está fazendo e quem que vai ser prejudicado ou ajudado com isso que você está fazendo. Ô, Florido, e todo esse trabalho que você realizou ao longo da sua caminhada, aquelas fotos que estavam naquele iPad, no iPod, sei lá o que é, lá no avião que a gente pegou, que você me mostrou, e o seu acervo? Ah, então, eu sou uma lástima.
Não tenho nada. Não tenho nada. Você não foi guardando as coisas e tal? Não fui, não fui. Sou muito desorganizado. Na verdade, é que eu sempre acho que o que eu fiz agora já está ultrapassado e eu tenho que entender de forma diferente, sabe? Apesar de, claro, ganhei prêmio, já fiz um monte de coisa, capa, blá, blá, essas coisas, mas olhando de novo, você acha que poderia ter feito de outra forma. Eu acho que sempre é assim, sabe? Acho que a vida é assim, né? A gente olha para trás e fala assim, poderia ter visto de outra forma, feito de outra forma. Então, a minha busca é sempre essa. Eu lembro do que eu fiz, claro, eu tenho memória, mas eu sempre quero tentar fazer novo, né? Não aquilo que eu já fiz, né? Então, sempre essa busca acontece. A grande foto ainda não chegou nunca, né? Nós temos que Não, não sempre ir vai atrás chegar. dela. Né? Não vai chegar nunca, né? Essa coisa a satisfação, por isso também, né? Por a gente fazer muito, a gente quer outro, né? Quer outro, quer outro, quer outro. Verdade. E é sempre a busca, né? A busca, e aí você, claro, aí tem a coisa de aprimoramento técnico, de prática, né, essa história de compreensão, de permissão, de você entender, e aí acreditar, né? Tem toda essa coisa que a gente vai mudando, né? Todo mundo muda, eu acho que aquele que fala que não muda, está enganado, porque acho que mudança é natural. As pessoas mudam, e essa mudança faz com que você veja de forma diferente, né? E talvez aquilo que você não tenha dado atenção antes, você vai passar a atenção agora. Ou aquilo que você dava atenção demais agora, antes você não dê tanta atenção agora. Então tem todo esse processo né, de entendimento das coisas que acho natural também. O, Eu fico na o, busca constante. esse dia eu estava falando com o Gilberto Marques, Gilberto Márcio, meu amigo também. e falou assim, não, que eu estou indo agora me encontrar com o Flávio Florido e o Franço, que ele vai aqui no elevado, não sei o quê, fazer umas fotos, ó, usa máscara aí. É, não, agora é tudo de máscara. Que Agora tem que legal. ser, não tem outra alternativa. Ah, e fizeram um trabalho, mas agora está difícil, né? Não tem. As coisas a gente tem que se cuidar, na verdade, né? Tem que O se ponto é cuidar. esse, todo mundo se cuidar, porque aí que vem a tal das fake news, né? Tem muita gente que não acredita que a doença existe ainda, que eu acho um Sim, absurdo, né? Tem muita gente que não se protege, né? Então, nossa, agora é hora de a gente se cuidar mesmo sim. e a gente é uma arma boa contra a fake news, né? Acho que a gente tem que sempre dizer a importância que volta na história da confiança, né? De estar próximo. Então, a gente tem que tentar lembrar a todos isso, né? Porque não adianta você mentir, porque uma hora as pessoas vão descobrir. Exatamente. Isso, e combater o fake news, seja no grupo de amigos, seja no grupo de futebol, né? É uma resistência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou super, eu apoio muito e acho que não pode. O fato é que as pessoas estão se expondo demais, né? Eu sempre digo isso que a internet ela oferece um, um gigantesco mundo aí, mas essa exposição demasiada pode trazer problemas, sabe? Sim, Então acho que todo mundo tem que tomar cuidado quanto expor, o que expor, né? Porque isso pode gerar algo que não seja agradável. Então, acho que a gente tem é, que sempre, falo isso para todo mundo mesmo, para meus amigos, que, ó, toma cuidado, não, sabe, mostra o menos possível, porque é como antigamente, lembra que a história começava de um jeitinho, falando um para o outro, no final ela estava completamente diferente, né? sim, Então, quanto mais você se expõe, mais pode acontecer isso. verdade. Florido, eu vou estar encerrando a nossa conversa aqui, porque Boa. eu estou com um satélite aqui russo, né? O Sputnik Sputnik? aqui. Mas, assim, puta, eu queria te agradecer do fundo do coração. Ah, eu que Por nós agradeço. ter conversado, eu aprendi um pouco mais, Não, bacana, bacana. Eu e saber que fico você feliz, está fico feliz. bem, pô, eu fiquei muito feliz. Assim, eu tomara que num espaço breve tempo a gente se encontre para tomar um Ah, café, né? sem dúvida, Que a sem gente vai dúvida. dar umas risadas aí, reunir com o Giba, com o França aí, e tomar um café. Não, sem dúvida. Vamos ver. Não vejo a hora, na verdade. A gente tem que fazer uma bagunça aí, todo mundo. E te parabenizar, né? Porque aquele menininho que estava lá em Londres, com umas maquininhas fotográficas, que chegou e foi mal no curso,
e foi negada a vontade de ser fotógrafo. Daí voltou atrás, enfrentou, ele foi para deu um salto grande, se tornou um gigante, e isso todos para nós serve de experiência e de experiência e de espelho, porque nada acontece por acaso se você não tiver determinação, né, Ah, Florido? não, sem dúvida. E você foi um cara sempre determinado. Não, sem dúvida. Eu considero isso fundamental, né? Acho que é coisa de acreditar mesmo. Primeiro você precisa acreditar e se ferrar, né? Porque você vai ter que. A gente. Eu trabalhava muito, a gente trabalhou muito, né? Muito, 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 muito mesmo. De 12, 13 horas por dia e sem se alimentar, sem. É que a gente não gosta de falar, porque senão fica chato, mas não é fácil, né? As pessoas acham que é simples, é fácil, não. Então a dedicação é fundamental. E aí você. Acho que a gente tem que sempre pensar no depois, né? Não no agora. O agora ele acontece de qualquer jeito, mas se pensar no depois, você vai construindo algo que pode ser melhor. E eu me considero muito sortudo, na verdade, sabe? Por ter vivido tudo isso e claro que dependeu de mim também, não só da sorte, mas dependeu de mim. Só que eu me considero muito sortudo. E agradeço você pelo convite aí. Não, e eu me sinto assim, um sortudo também, que se alguém. Ah, que bom. Bacana. Ô, Florido, um beijo no seu coração, Valeu, outro para você. muita saúde, paz, prosperidade. Manda Para um você abraço também. para o Giba Marques Pode e deixar. para o Franço, que em breve, pode tempo, a gente vai se encontrar. Vamos sim, vamos sim. Valeu, Conceição. Obrigado. Florido, valeu, meu irmão. Um abraço para você. Valeu. Até mais.